a gente também está repercutindo um outro assunto que, inclusive, a gente já comentou aqui, mas trazendo aqui atualizações, que foi o que, sei lá, eventualmente pode se tornar até um racha, né, entre o Trump e o Netanyahu. Por quê? O Trump chamou ele de louco, falou um monte de coisa aí, mas é fato que o Netanyahu, e agora a gente pode dizer isso com mais convicção, até mesmo pela reação que o Trump está tendo das ações dele, agiu muito por conta própria, sem ter apoio interno, né, em Israel, e até dos seus aliados do lado de fora, como os Estados Unidos. E aí, o Trump, agora, ao abandonar Netanyahu, surge a ideia de que Israel, por meio do Netanyahu, pode vir a criar um novo Oriente Médio, o novo eixo do Oriente Médio, chamado de hexágono de alianças, que é uma coisa que já foi citada esse ano de 26, lá em fevereiro, mas agora parece que isso tem um potencial de sair do papel. O que é isso? É Israel, ou Netanyahu, pensando como eu vou lidar com essa situação, com esse monte de país aqui em volta, se eu não tenho o apoio dos Estados Unidos ou se eu não vier a ter no futuro. A gente sabe que Israel tem alguma certa relação com alguns países, mas isso está caminhando a passos largos para o estreitamento de laços. Que países seriam esses? O que iria compor esse hexágono? Primeiramente, cabe a gente citar Arábia Saudita e Emirados Árabes, que são os sunitas, ou seja, os muçulmanos sunitas que são contra o que o Irã faz, os radicais xiitas. Então, achar que são muçulmanos, então todo mundo ali é amigo, não é não, tá? Não é não. Nesse caso, a Arábia Saudita quer ver a queda do Irã, sim, pode apostar. E a mesma coisa os Emirados Árabes. Por isso que o Irã os atacou. No meio dessa guerra aí de Israel e Estados Unidos contra o Irã, aqueles países todos que vocês viam sendo atacados eram os países que fazem parte dos Emirados Árabes, né, aquelas regiões, a Arábia Saudita e uma ou outra que surgia e caía ali em algum lugar. Então, você precisaria de Arábia Saudita, Emirados Árabes e quem mais compõe esse eixo? A própria Israel, Índia, Grécia e Chipre. Aqui, Chipre, caso você não saiba, é uma ilha próxima ali da Itália. Inclusive, teve um momento aí na história da humanidade que ela foi até uma ilha reduto dos Cavaleiros Templários. Então, quando você sai ali, você pega a área da Grécia, né, entre Itália, Grécia e Oriente Médio, tem várias ilhas, né, nesse percurso. Então, você vai algumas muito grandes, como Malta, outras menores. E Chipre é uma dessas ilhas, uma dessas regiões, que é um país e que teria esse papel de fazer parte desse eixo. Não me pergunte como, porque não há dados de por que Chipre faria parte disso. Eu creio, Júlio, que provavelmente tem alguma coisa a ver com a logística, com o ponto de acesso, porque ela seria um local muito estratégico. E ao mesmo tempo é sempre bom ter um aliado que você pode, principalmente próximo de Israel, para contar e que você vai mandar nele, assim como, mal comparando, o Putin faz com a Bielorrússia. Então, Júlio, como é que você vê essa nova configuração e se você acredita ainda que, de acordo com o Trump chamar o cara que ele tratava como irmão de completamente louco, já é o segundo ataque. Então, como é que você enxerga isso, Júlio? Bem, primeiramente, essas atitudes de Netanyahu, né, à procura dos terroristas do Hezbollah dentro do território do Líbano, simplesmente pararam em Beirute, na grande capital. Então essa parte urbana superpopulosa, aonde o Netanyahu vem exercendo poder, atravessou tanques pelo aquele rio que divide, esqueci até o nome do rio, repercutiram no último Fala Glauber News, e chegaram até o território do Líbano, sabendo que o Líbano sempre foi grande aliado dos Estados Unidos. E isso mesmo que você está escutando. E há muito tempo. Então, o governo do Líbano fica numa saia justa demasiada, né? As forças de Israel invadindo e atacando certos locais urbanos de Beirute e o governo sem poder fazer nada, absolutamente, né? Mal pode se defender. É claro que o esforço de guerra de Israel despendido nesse local é muito grande.
E Netanyahu fica meio que sem explicações. A grande explicação é que ele está atrás dos guerreiros do Hezbollah. Perfeito? Nós sabemos disso. Porém, nós estamos falando de um país perseguindo um grupo terrorista, mas através dessa narrativa ataca o país deliberadamente. Isso é completamente errado. E isso vem refletindo no seu grande aliado, os Estados Unidos e Donald Trump, que vem agora a soltar a mão do coleguinha, né, e dizer que não mais apoia certas atitudes, porque está reverberando na sua atitude política dentro dos Estados Unidos. O interessante disso tudo foi o Eric falar de alguns países árabes que andam apoiando Israel, né, por ataques feitos pelo Irã. Bem, nós sabemos primeiro sobre o Acordo de Abraão e em segundo esse hexagrama, né, que o Eric falou, um hexágono, que nada mais é do que o hexagrama e todos sabemos que o hexagrama é o símbolo da bandeira de Israel. Então tá tudo encaixado até mesmo na geometria. É tudo explicado numa hegemonia local ou possível hegemonia local e com o apoio de países árabes, né, no caso sunitas, que discordam do Irã, que é xiita. Então é uma briga bem antiga que vem se desenrolando e novos aliados vêm aparecendo nesse cenário, como você vê o Bahrein sendo apoiado por Israel. Você nunca ia escutar isso há 10 anos atrás, mas nunca mesmo. O Catar sendo apoiado, Emirados Árabes Unidos fazendo exercícios junto a Israel. Então estão acontecendo ações disruptivas, principalmente depois desse Acordo de Abraão, a qual os Estados Unidos se vê um afastamento, né, unilateral muito melhor do que continuar ao lado de Netanyahu. Não podemos apontar quem está certo e quem está errado, porque estes conflitos naquela localidade são de ad eterno, desde que o mundo é mundo, que aquele povo vive em guerra, né? Desde o assentamento dela, primeira vez, do assentamento e a criação do Estado de Israel, né? Isso antes do Estado já havia conflitos nos locais. Então, eram pessoas que eram amigas, né, nações amigas, que viviam em guerra entre si. Com a adição de Israel no local, né, por volta de 1940 e pouco, né, 50, se eu não me engano, o Estado de Israel. Perfeito? E isso acontece, só vem a colocar mais pólvora na fogueira. E aí você coloca um país que está cercado de inimigos quando se diz, se compara, né, fazendo um paradoxo à religião. Então isso não vai parar, mas o mais interessante é o afastamento do presidente americano, sabendo que as atitudes de Netanyahu andam não tendo dose, né? E não está dosando a mão exatamente nas suas atitudes perante aos seus inimigos no entorno. E isso repercute, né, mundialmente falando. Cai a popularidade de Israel, Estados Unidos sai desse acordo, desse jogo, larga a mão do coleguinha e deixa ele resolver o problema dele, né, com as atitudes que ele está tomando. E isso fica bem claro que quando os Estados Unidos se retira, mostra exatamente isso. Você pode estar fazendo o que faz, mas responsabilize você mesmo, né, pelas suas atitudes. Então, tem muito mais ainda para acontecer, principalmente com esses últimos ataques do Irã a países no entorno ali, Catar, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, que até aeroporto internacional foi atacado com mísseis e drones, Eric. Muito bom, Júlio. Cara, eu repercuto aqui uma frase do próprio Netanyahu no início desse ano de 2026, antes de começar essa guerra contra o Irã. Lembrando que a gente já teve aquele problema, aquela guerra, né, entre os 100 dias lá entre o Irã e Israel. E antes desse ataque que o Trump fez esse ano, o abre aspas, Netanyahu disse o seguinte: na visão que tenho diante de mim,
Criaremos um sistema completo, essencialmente um hexágono de alianças em torno ou dentro do Oriente Médio. A intenção aqui é criar um eixo de nações que compartilhem a mesma visão sobre a realidade, os desafios e os objetivos, em oposição aos eixos radicais. Tanto o eixo xiita radical, que combatemos com muita força, quanto o emergente eixo sunita radical, se referindo aos grupos terroristas que fazem parte da ala sunita. Isso aqui foi dito antes de começar a guerra do Irã e simplesmente sumiu do discurso e da prática, no momento em que os Estados Unidos atacam o Irã, Israel está junto com os Estados Unidos e pareceu, talvez, para muitos analistas, como por exemplo na Reuters, que essa aliança do Trump, né, esse peso do Trump no atuar de Israel, foi até para que o Netanyahu não tivesse base para construir isso, porque o próprio Estados Unidos perde espaço se isso efetivamente acontecer. Então, abre aspas aqui, porque essas falas do hexágono foram do próprio Netanyahu no início do ano. E parece que agora isso vai voltar aí para o papel e talvez para a prática após esse possível rompimento. Carcará. Fala, meu amigo Eric. Cara, esse tema é bom, hein? O Júlio falou uma coisa que eu ia falar e o Júlio mandou a charada na hora. Cara, esse mapa aí do hexágono aí é o mapa de Israel sobre aquela área de expansão ali. O hexágono realmente é a bandeira de Israel, né, que são 2 triângulos equiláteros, um ao contrário ao outro, dá 6 pontas, né? Aí o Netanyahu sabiamente chamou de a união do, como é que se diz, o grupo do hexágono ali, as nações ali, né, Índia, o Chipre. Agora o que eu quero falar é sobre o Chipre, cara. O Chipre é um país que pouca gente toca no assunto, né? Mas o Chipre fica ali no Mediterrâneo, né? Fica ali, acho que no Mar de Mármara, o Mar de Egeu, fica ali naquele pertinho, fica entre a Turquia e a Grécia ali. Fala grego e fala turco, e fala russo também, né? A capital é Nicósia e a cidade mais conhecida é Mirassol, uma das maiores, onde os russos vivem lá, tá? Então, lá é conhecido como o Mediterrâneo, o Mediterrâneo russo. A cidade russa também é conhecida assim, lá tem muitos russos, bilionários, multimilionários, moram tudo lá, e é lá que Israel deve estar com a sede dele lá. Por quê? Porque a Grécia e a Turquia disputam ali o Chipre, né? Lá tem uma linha que divide lá, chamada Linha Verde. Inclusive, quem ficava muito cumprindo missão lá era a Argentina. A Argentina tinha um destacamento lá muito grande lá, uma companhia. Eu acho que a missão de paz mais antiga do mundo fica no Chipre. Se não me falha a memória, é lá. Que é desde 70, cara, que tem essa divisão lá por causa da Turquia, que gosta de tumultuar ali. Aí fica essa confusão da Grécia com a Turquia. Então tem esse embate todinho ali. O Chipre é um país que é bom as pessoas estudarem, tá? Assim como eu aconselho a estudar sobre a Libéria para entender os navios fantasmas. O Chipre parece muito com a Libéria, mas não por causa do petróleo, por causa do paraíso fiscal. Então lá todo mundo se encontra, a CIA, KGB, eu vou chamar de KGB, mas é FSB, a CIA, KGB, gangster, traficantes do mundo todo, desses caras que trabalham com lavagem de dinheiro, criptomoeda, que você possa imaginar, que é da riqueza desse mundo, né, essas coisas materiais. Lá ninguém é inimigo de ninguém. Tá todo mundo junto e misturado naquela porra lá. Valeu? Então é isso aí. Agora, a confusão é que o Trump chamou o Netanyahu de maluco. O Netanyahu é foda, pô. O cara foi do exército, foi soldado do exército israelense, chegou a capitão, levou um tiro em operações reais. O irmão do Netanyahu, até falei no último podcast, o irmão do Netanyahu foi capitão do serviço secreto, operou naquele resgate dos reféns na África. O irmão dele foi o único que morreu, o único oficial que morreu, que levou um tiro e morreu. Tem até as filmagens, tudão. Tem filmes sobre isso aí. Então, cara, o Netanyahu que chama de maluco, que ele tem coragem, isso tudo é elogio para ele, cara. E não vai acontecer nada entre Israel e Estados Unidos. É mais fácil o americano boicotar a França, a Inglaterra, a Alemanha,
Espanha, Bélgica, OTAN, ONU, Brasil, Cuba, China, do que fazer algum boicote contra Israel. Não vai fazer, pô. Simplesmente porque o modelo americano, que é o protestantismo, são muito enraizados no modelo hebraico-cristão, pô. Então, isso aí, vocês têm que entender como é que funcionam as coisas, a cabeça das pessoas. É para você ver essa luta do Trump não querer bater no Putin nem na Rússia por causa do princípio cristão que eles têm. Entenderam? E a Turquia não tem, pô. A Turquia não tem. Um dos sonhos da Turquia é arrebentar com Israel no meio. Eu admiro muito a Turquia, é um dos países mais antigos do mundo. É um perigo a Turquia perder o equilíbrio ali. Se tiver de perder algum equilíbrio ali, pode acreditar, não vai ser contra a Rússia nem contra ninguém, vai ser contra Israel. É mais fácil a Turquia atacar Israel do que atacar o Irã. Acreditem se quiser. Valeu, cara? Então, esse bate-boca ali no Oriente Médio, Israel está fazendo o papel dele, cara. Nunca teve numa posição tão boa, na posição de vanguarda, como ela está agora. Contra o Hamas, Hezbollah, contra os governos de esquerda que apoiam os terroristas, que no caso do Brasil também, Venezuela, foi para o barro, Cuba, que são postos avançados do Irã aqui, né, na América do Sul. A Argentina não apoia mais o Irã, que antes os Kirchner apoiavam, né? Então Israel está numa posição confortável, pô. Logo, logo o Brasil também vai se libertar desse movimento esquerdista que apoia terrorista, traficante, que destrói a educação, a cultura, nosso símbolo, né, que é a bandeira, o Brasil. A gente vai também sair desse modelo pesado, nojento, e vamos respirar novamente. Israel, espero que eles consigam. Eu espero que o povo persa também consiga se libertar do modelo xiita que os ayatollahs jogaram sobre a população. É uma escravidão você ter que nascer no país onde um bando de velho maluco impõe esse tipo de comportamento no dia a dia, de sufocar a população com um regime tirânico, né? Eles têm apoio do lado do Brasil, não do brasileiro, mas do governo atual. Mas não tem do nosso povo. Tem dos militantes de esquerda que apoiam isso aí, né? Mas Israel, se Deus quiser, vai conseguir fechar esse projeto deles aí e conseguir mais e mais nações para ficar do lado deles, que é melhor para o Oriente Médio, pô. Israel não vai atacar um país simplesmente porque gostou de atacar. Isso não existe, é o contrário. Israel ataca porque é atacado. Valeu, senhores? É isso aí e vamos para frente. Isso aí, Carcará, vamos lá, comandante Vilas Boas, sua leitura aí, e como que você vê se eventualmente surgir essa nova força de alianças no Oriente Médio? Ô, Eric, a gente comentou esse assunto na quarta-feira, né, sobre essas manifestações dos ambos os líderes das duas repúblicas, né, dos dois países, para dizer mais corretamente, e, cara, a gente falou, assim, jogo de país de gente grande, de gente séria, de líderes, né, de países que têm presidentes, primeiros ministros que estão preocupados realmente com a existência do seu país como povo, como nação, principalmente no caso de Israel, isso é totalmente normal. Então, assim, são causas muito grandes, né, nada corriqueiro, né, são assuntos muito complexos, principalmente na casa do Oriente Médio. O problema do Oriente Médio ele se remonta a séculos, e aí desde a criação do Estado de Israel em 1947, 48, o problema virou um problemaço. Então, isso não é um assunto corriqueiro que a gente discute no boteco, tomando cerveja e resolvendo isso na partida de truco. Então, líderes sérios dialogam assim e vão ter transigência sim, vão ter pontos de vista diferentes totalmente aceitáveis. Isso é totalmente normal nesse mundo diplomático, nesse mundo de grandes causas. Então, não vejo nenhum problema nisso. E se tenha divergências que precisam ser acertadas. Pega o telefone, viaja, conversa. Então, é assim que o mundo grande faz. E aí, quando o Trump, né, desse jeito doido dele falar, do jeito claro de falar, às vezes sem pensar, falou que o cara é louco, né, quando ele tá na rua, eu também acho que ele é louco mesmo. Sabe por que o cara é louco? Em setembro do ano passado, esse cara sozinho pegou Israel com a força aérea dele, entrou no espaço aéreo do Irã, que era tido como intransponível. Dentro de qualquer análise de conflito aéreo, entrar no espaço aéreo do Irã era praticamente assim, inacessível, era tarja preta. Seria uma área de acesso proibido. E o cara sozinho, o país sozinho, com a sua força aérea, foi lá, entrou e atacou as 3 estações nucleares lá de Natanz, Fordow e a outra lá. E só entrou os Estados Unidos porque eles não tinham GBU.
Então o cara é louco de ter coragem. Também acho. A origem dele, que o Carcará muito bem colocou aí, com o irmão que morreu na Operação Entebbe, ele foi soldado de operações especiais, pô, então o cara tem a vivência. Essa é a diferença de um líder que conhece do Estado, conhece da história, foi militar. E não foi militar qualquer, militar de Forças de Operações Especiais, que teve em combate, irmão morto, né? A perda do irmão na família dele foi uma catástrofe enorme. Para quem quiser depois dar uma buscada aí na Brasil Paralelo e ver o histórico aí do Benjamin Netanyahu, o que a morte do irmão significou na carreira, na vida dele, da família dele, na carreira política dele. Então, isso faz parte da essência dele, da liderança dele, do ethos dele, do jeito de enxergar o mundo, do jeito de chegar ao Estado de Israel. Não estou falando que ele seja perfeito, não, porque não é, pô. Ninguém é, pô. Ele tem vários defeitos, deve ter, ainda mais quando o cara entra na política, o cara deixa de ser militar, entra na política, ele está entrando no novo território. Mas ele é louco, sim. É louco em defender o Estado de Israel, né? De ter essa força aérea aí, que é a espinha dorsal, como o Carcará colocou. Israel tem... Israel, para quem não sabe, de leste a oeste a fronteira tem 135 quilômetros de distância. O país ele é cruzado, ele tem que ter uma força aérea para responder isso em questão de segundos. 135 quilômetros dá quase Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Isso é o país, é a fronteira de leste a oeste dele. Então tem que ser louco para defender esse troço mesmo. E essas questões, aí aparece a mídia dizendo que o Trump ele teria sido arrastado para o conflito do Irã por conta de Israel. Caraca, eu não sei, cara, os caras escrevem um negócio desse, cara. Como é que alguém vai ter a infantilidade de achar que um país do porte dos Estados Unidos, com presidente, secretário de defesa, de guerra, né, agora, secretário de Estado, chefes militares das mais altas capacidades, experimentados no mundo inteiro há décadas de conflito, entrariam num conflito desse porque o Netanyahu mandou. Pô, é muita infantilidade, né? A gente ter que ler as baboseiras dessa, né? Na minha opinião, de repente alguém concorde. Eu não concordo. Mas a mídia fica falando que agora o Trump estaria pressionado, que estaria de mal com o Netanyahu, porque se apercebeu, como a própria CNN estava dizendo, que ele foi levado ao conflito e agora está em maus lençóis. Ele pode estar em maus lençóis, sim. Deve estar em dificuldades políticas, com certeza estão, né? Porque o problema dele não é um problema militar. A capacidade militar norte-americana, ela suplanta em muito o problema das defesas de Israel. Isso é inquestionável. Agora sim, dentro do campo interno, essas questões que afetam o líder político, em termos de aumento de preço, dos democratas que é a oposição, falando disso, falando daquilo, falando que o preço da gasolina está insuportável para o consumidor americano, falando que as eleições de meio-termo agora, que são o grande caso, que o Trump perderia a maioria na Câmara, essas confusões políticas, notadamente, influenciam qualquer país que seja democrático, inclusive os Estados Unidos. Maior prova disso? Cansamos de falar aqui também. A guerra do Vietnã. Vietnã, os Estados Unidos perdeu a guerra sem perder uma batalha, porra. Por que isso? Porque as causas políticas em território do solo americano acabaram influenciando as ações políticas no conflito que estava acontecendo a 20 mil quilômetros de distância. Isso pode acontecer no Irã? Pode sim. Porque os governos, mais uma vez, democráticos, onde há sucessão de poder, onde há eleições, são suscetíveis a isso. Agora, isso influencia os ayatollahs no Irã? Não influencia. Por quê? Porque lá eles ficam quantos anos quiserem, não tem que dar satisfação para ninguém. É autoritário, eles fazem o que querem, não tem que dar satisfação para nada e para ninguém. Se alguém se manifestar no meio da rua, é pendurado numa retroescavadeira, pelo pescoço. E aí pronto, essa é a mensagem. O cara tem serviço de segurança interna que mata todo mundo. Numa manifestação que aconteceu, mataram 40 mil, sabe-se lá mais quantos. Então, serviços autoritários, governos autoritários são assim que agem. Os que são democráticos têm que estar na regra do jogo, gostando ou não gostando. Mas é assim que acontece. Então, voltando, países grandes vão ter divergências. Como eu falei na quarta-feira, eu tenho divergência com o Carcará, posso ter com o Júlio. Em temática, se eu prefiro a pistola A, B ou C, imagina os caras para definir o que vão fazer com o Irã ou não. E contra a tônica do Novo Oriente, que eu acabei fugindo, basicamente esse assunto não é novo. Ele começou a ser proposto pelo Netanyahu em 2023, numa conferência que ele foi lá na ONU, numa Assembleia Geral.
E aí ele já estava propondo naquela época, justamente depois de 2020 com os acordos de Abraão, pegar o outro lado, quem é o centro de gravidade do mundo árabe, em termos de importância, que é sunita contra o xiita, e que é o centro de gravidade, a Arábia Saudita, obviamente. Então, a intenção maior do centro das relações era atrair a Arábia Saudita para reforçar os laços, buscando uma paz no Oriente Médio e pegando os outros estados agregados que fariam a composição desse novo arquétipo de poder na região do Oriente Médio. Era uma proposta geopolítica muito boa, logicamente. A gente falou aí, o Eric citou os 6 países, mas eu não acho que seriam só os 6. Eu não confio só nesse hexágono, porque deixaria de fora países que são extremamente importantes. 2 deles, o Egito e a Jordânia, que seriam, se ficassem de fora, dariam um certo desbalanceamento nos acordos, sem falar na Síria. Entendeu? Mas independente são 6, são 7, são 8, seria um novo arranjo geopolítico para aquela região, buscando-se a paz definitiva. E isso sem falar no Estado palestino, que até então, eu acho que naquela época ninguém tocou. Em 2023, o governo dos Estados Unidos era do Biden. Mas ele sempre fincava o pé que a ação de 2020 estava fincada no Trump, no Acordo de Abraão. Agora, de 2025 e agora o conflito de fevereiro que aconteceu em 2026, eu não vi nenhum desses países entrando de forma extensivamente a favor de Israel contra o Irã. O Irã não é o malvadão? Não é o xiita? Não é o que não pode ter capacidade nuclear, não só para os Estados Unidos, nem para a Rússia, nem para a China, mas principalmente para os países daquela área, e principalmente sunitas? E cadê todo mundo? Foi todo mundo atacado e está todo mundo aí pendurado, confiando que os Estados Unidos e Israel vai fazer alguma coisa. E no meio do cessar-fogo, ontem apareceram imagens que, o Irã atacou o aeroporto internacional do Kuwait, destruiu, matou gente, e o Irã estava alegando que não eram mísseis deles. E aí apareceram as filmagens mostrando que sim, eram drones Shahed iranianos que atacaram um dos terminais lá, se não me engano, o Terminal 4 Internacional. E fica tudo por isso mesmo. Então cadê esse novo rearranjo agora para chegar e sentar o pau no Irã? Ficou só no discurso. Então, eu acredito que a ideia do Netanyahu era muito boa, era uma nova visão geopolítica de organização de contrapesos dos poderes geopolíticos daquela região, mas agora que era um grande momento de teste, né? Já que ele tomou a liderança, Israel foi lá, sentou o pau em setembro do ano passado, os Estados Unidos chegou agora, terminou o serviço, ou está terminando o serviço, e essa nova coligação, o novo hexágono, nada fez, pô. Então, para que ter hexágono? Que figura de poder é essa aí que não funciona? Então, na minha percepção, eu acho que foi uma boa ideia, mas ficou no campo das ideias. E na hora do grande teste, na minha opinião, não passou, porque era a hora de mostrar e até agora nada fez, Eric.